Tenho o prazer a apresentar a irmã Paula Jordão. Ela é originária de Portugal e é membro da Fraternidade Missionária Verbum Dei desde 1990. Ela estudou filosofia e teologia no Instituto Teológico Verbum Dei, afiliado à Pontifícia Universidade Urbaniana. Concluiu seu mestrado em espiritualidade na Faculdade de Teologia na Universidade de Loyola, em Granada, na Espanha. Como formadora de noviças, concluiu seu mestrado na Escola de Formadores de Salamanca, que faz parte da Pontifícia Universidade de Comillas, em Madrid. Atualmente, após mais de 30 anos de vida missionária, a irmã Paula vive em Roma e é coordenadora de formação da União Internacional das Superioras Gerais, o ISG. Seu maior desejo é o de ajudar as pessoas a se conhecerem sob o olhar amoroso de Deus. Ela acredita que a felicidade é tecida com os fios da amizade e da transcendência. Por esse motivo, ela já viajou, dedicou a sua vida em compartilhar as pessoas em volta dela para compartilhar o seu conhecimento. Ela já viajou pelos 5 continentes, compartilhando sua vida, fé e desafios diários com pessoas de diferentes lugares, culturas e idiomas. Essa experiência moldou sua personalidade e a tornou uma cidadã do mundo. Ela é missionária, pregadora e companheira espiritual. Ela adora música, ela toca violão e canta muito bem. Então, a música ajuda ela a expressar Deus através da sua palavra, mas não é algo difícil, mas é algo difícil nos dias atuais. Muito obrigada, a irmã Paula, muito bom que você esteja aqui conosco hoje. A palavra está com você. Muito obrigada, Yanette, por suas palavras. Eu gostaria de dizer que, no final das contas, eu sou uma pessoa comum como todas vocês. Muito feliz de estar, né, junto com vocês nessa vida consagrada. E é um privilégio estar aqui, ver tantos rostos e irmãs que eu conheço e compartilhar essa realidade da cultura e interculturalidade. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou devagar. E para dar tempo de vocês pensarem no que eu vou falando, e depois teremos um pequeno intervalo e continuaremos. Então, irmã Yanette disse no começo que a boa notícia temos que espalhar as boas novas pelo mundo. Isso tem a ver com cultura. Eu queria olhar um pouco no significado de cultura no começo da minha apresentação. É um elemento, claro que eu vou falar, então eu quero refrescar, relembrar isso. Algumas irmãs são novas. Não importa a situação, é sempre muito importante perceber que nós precisamos entender o conceito de cultura. Se desejamos falar sobre as boas novas de uma melhor maneira. Então, antes de tudo, antes de falar de interculturalidade, é importante entender o que é cultura. E algo mais, o mais básico que podemos falar também é sobre o estudo sobre a cultura. Cultura é uma coisa que está implícita, é uma coisa que crescemos com ela,
e é difícil de aprofundar e falar sobre isso. Para algumas de vocês, algumas de nós, que já estiveram em diferentes culturas, podem ser pessoas de diferentes idiomas, a pessoa pode se comunicar bem, pode falar bem o idioma, mas a mente nunca será supercultural nesse sentido de entender totalmente. Por exemplo, eu sempre serei portuguesa, mesmo que eu já estive em 5 continentes, tem algo em mim que nunca vai sair da minha fábrica, do meu tecido português, coisas que eu aprendi, como eu aprendi a ser. Então, é importante conhecer sobre a própria cultura, se aculturar para poder se adaptar a outras culturas, tentar entender outras culturas, mas também entender que tem coisas em nós que sempre estará ali dentro da nossa realidade e às vezes nem é possível se livrar disso. Então é importante entender isso para que possamos passar por essa jornada juntas. Antes de eu começar a compartilhar o significado ou como percebemos cultura, eu gostaria que vocês pudessem escrever num caderno, numa folha, ou pensasse como você definiria cultura. O que significa cultura? Quando falamos de cultura, qual a ideia que você tem de cultura na sua mente? Vamos dar um minuto. O que é cultura para você? Então, vamos esperar um minuto. Você pode pensar e escrever. Nós não teremos tempo para ouvir todas as pessoas, mas é bom pensar sobre uma definição antes de ouvir aqui a definição. Bom, a primeira coisa que percebemos nos outros e também em nós são os comportamentos, seus comportamentos, os comportamentos que as pessoas têm. Então, quando pensamos nas irmãs e nos lugares que vamos, por exemplo, como as pessoas se cumprimentam. Comida que eles comem, como as pessoas comem a comida, a maneira que eles dançam ou que eles andam. Então, tem a ver com comportamento. Também percebemos os seus artefatos. Então, olhando essa pessoa aqui, essa mulher, então nós podemos ver, por exemplo, o que diz a sua camiseta. Eu amo tatuagem. E ela tem, de fato, muitas tatuagens. Nós olhamos para a forma que elas se vestem, usam chapéu, não usam, como elas pintam suas casas, como elas cuidam de seus jardins, como elas colocam a mesa. Então, nós vemos os artefatos. E nós também ouvimos diferentes palavras, diferentes idiomas. Então, é importante que, mesmo estando no mesmo país, quando ouvimos diferentes sotaques, nós já conseguimos dizer de onde a pessoa é. Por exemplo, em Portugal, se a pessoa é do sul, se a pessoa é do norte ou de uma ilha, só de ouvir 2 ou 3 frases que a pessoa diz. Então, a primeira coisa que percebemos quando pensamos em cultura é algo que é visível, audível, o que é perceptível pelos sentidos. E daí, quando nós vemos esses artefatos, esses comportamentos, nós nos perguntamos por que eles fazem o que eles fazem. E o que nós percebemos, nós tentamos trazer um significado a partir disso. Então, a partir da observação, nós temos um entendimento, um significado. E se perguntar para as pessoas o porquê delas fazerem o que elas fazem, alguns podem dar uma explicação, mas alguns podem dizer só, levantar, dar o de ombros e falar, como as coisas são. Então, por exemplo, em Portugal a gente dá um beijinho no rosto, 2 beijinhos. Então, em outros países se beija 3 vezes, em outros países eles não dão beijo no rosto, eles dão a mão ou nem mesmo tocam.
Então, se você perguntar por que a gente beija as pessoas no rosto para cumprimentar, eu não sei porque, eu não sei de onde veio isso. Mas o que eu sei é que se eu não fizer isso, daí vai parecer estranho. Vai parecer que eu sou uma pessoa distante, fria, que eu não estou dando as boas-vindas para a pessoa. Mas se você me perguntar por que dizemos obrigada, eu sei por que usamos obrigada. Queremos dizer que somos estamos conectados e obrigados a devolver o favor da pessoa. Então, tem coisas que sabemos o porquê fazemos, mas muitas coisas nem mesmo sabemos do motivo. E estando em contato com outras culturas, nós pensamos, por que as pessoas fazem isso? E algumas pessoas vão poder dar uma explicação ou não. Então, aqui no desenho, nós vemos esses homens dizendo que estão muito ocupados. Então, vocês podem ver que a roda é quadrada, não é redonda. Então, quando pensamos em cultura, em outra cultura, alguém poderia pensar: nossa, estão fazendo um trabalho muito difícil. Há uma outra ideia, existe uma roda redonda, mas eles não foram expostos a isso que é diferente. Então, é isso que precisamos perceber. Que cultura traz comportamento, jeito de falar, jeito de vestir, artefatos, e algumas coisas não ficam claras e não podem ser explicadas. As pessoas não sabem o motivo. Nós apenas fazemos, é assim que fazemos as coisas aqui. É isso que temos aqui na tela. Mas essas escolhas de comportamento são reflexões, são reflexo de valores culturais, uma visão de cultura. Então, o primeiro nível é o que podemos ver, os artefatos, o que ouvimos, o idioma, e algo mais profundo tem a ver com os valores culturais, o que está por detrás, o motivo pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Então, os valores têm a ver com o que é bom, o que é benéfico ou o que é bom. Eu vou dar alguns exemplos. Então, valores são as decisões que uma cultura faz quando defrontada com escolhas comuns. Então, por exemplo, no ponto de ônibus, tem uma pessoa lá, ou você vai ao supermercado, e a pessoa já está ali, em muitas culturas, o valor é respeitar a ordem de chegada. Então, você pergunta quem é a última pessoa? E você espera ali na fila. É uma maneira de responder a esse valor. O que eu disse antes sobre como cumprimentamos em Portugal, temos esse valor de dar as boas-vindas, de fazer a pessoa se sentir em casa, de ser respeitoso. Por isso, cumprimentamos a pessoa e convidamos a pessoa a fazer parte do que estamos fazendo. Então, o comportamento de cumprimentar tem a ver com o valor de receber bem. Uma pessoa que você não vê há muito tempo, você convida a pessoa a sua casa. Em outras culturas, isso não se faz. Então, é outro tipo de cultura de receber as pessoas. Então, cada cultura tem valores diferentes. Então, há prioridades diferentes também. Então, às vezes os valores são muito transparentes, tem a ver com honestidade. Como você pode ver na tela, falar de maneira objetiva é algo ético, é ser genuíno. Mas em outra cultura, o respeito é mostrado de outra maneira, é não dizer exatamente o que pensam, porque isso pode machucar você. Então,
Um lugar onde a honestidade é muito valiosa, em geral as pessoas vão falar algo mais diretamente. E numa cultura em que a honestidade é importante, mas o respeito é mais importante, elas não vão dizer, o que pensam diretamente com o temor de machucar a pessoa. Então, isso pode ser desafiador. Eu estava falando com uma das minhas irmãs e ela disse que numa certa cultura, ela achou que as pessoas eram muito arrogantes, porque elas eram muito sinceras, simplesmente diziam o que elas pensavam. Mas isso não tem a ver com arrogância, eu disse. Isso tem apenas dizer as coisas de uma maneira que talvez você não esteja acostumada. Então, os comportamentos têm a ver com valores. Então, há valores diferentes, às vezes os mesmos valores são expressos em comportamentos diferentes. Então, valores ajudam aquelas pessoas que vivem dentro daquela cultura a saber o que devem ou não devem fazer para se adequar ou se ajustar ao padrão de vida. Por exemplo, uma amiga minha, num país europeu, bom, ele estava acostumado a beijar no rosto uma mulher, era costume. Ele foi num casamento fora da Europa e deu um beijo na sua amiga, mas ali naquela cultura, um homem beijar uma mulher no rosto só é reservado ao marido. Então, ali foi um problema, ele não sabia que ele não deveria fazer isso para se adequar àquela cultura. E isso acontece muito na nossa congregação, na minha congregação, na sua congregação, nas nossas comunidades que são internacionais. Comportamentos diferentes têm significados diferentes porque respondem a diferentes valores. Ou o mesmo comportamento pode ter motivações diferentes. Então, mais uma vez, para lembrá-las o que vimos até agora, nós temos ali a cultura, temos o comportamento no topo da pirâmide e algo que não é tão visível são os valores. Os valores respondem ao que é bom ou o que é mal. Mas na cultura temos perguntas e temos que lidar com perguntas mais importantes, mais fundamentais, para entender a questão da natureza da cultura. Isso leva a um entendimento mais profundo. Isso tem a ver com as crenças culturais. Temos os artefatos, temos os valores, que fica debaixo, e debaixo ainda temos as crenças. Vamos ver se conseguimos entender isso. As crenças é o que acreditamos ser verdade. Então, não apenas o que é bom ou ruim, mas o que é verdadeiro. Felizmente, os valores respondem às crenças que temos. Valores na cultura não são selecionados arbitrariamente, mas normalmente refletem um sistema de crença anterior. Então, se você pensar no seu país, ou no catolicismo, ou na sua cultura congregacional, ou mesmo na sua família, em todas essas situações, vemos um comportamento que responde aos valores e valores que respondem às crenças. Então, pessoas diferentes podem ter comportamentos diferentes, mesmo que elas professem crenças diferentes. Então, muitas pessoas no mundo estão lutando e estão comprometidas com a paz.
mesmo que elas tenham religiões diferentes ou mesmo não tenham nenhuma religião. Mesmo assim, a- podemos ser a favor da paz, defender direitos humanos, criar paz no mundo. Então, mesmo que não tenhamos a mesma crença no mesmo Deus. Esse seria um exemplo. Mas há valores e comportamentos que podem ser contraditórios. Eles podem ser o oposto das crenças que supostamente dizemos que temos. Então, crenças é o que dizemos que é verdade. Por exemplo, acreditamos que Deus ama a todos nós. Isso é verdade, é verdadeira. Um valor seria dizer que devemos respeitar a todos da mesma maneira. E um comportamento seria tratar todas as pessoas com o mesmo nível de respeito. Então, muitas às vezes, as nossas escolhas mostram os nossos valores. Então, por exemplo, a cultura cristã fala sobre conversão. Eu acho que vai fazer mais sentido para nós, vai ficar mais claro. Então, dizer que nós acreditamos em Cristo, mas se tratamos pessoas com menos respeito, isso mostra que nosso valor ou preferência é mais que a dignidade humana. Mas esse valor, a nossa comunidade ouve com respeito todos os membros, não importa o seu papel ou o seu histórico. Então, nós temos a crença de que Cristo está presente em todas as pessoas, temos o valor de respeito e temos o comportamento. Nós ouvimos as pessoas com respeito ou discriminamos e damos as boas-vindas, recebemos todos em comunidade, independente do seu papel e do seu histórico. Outro exemplo, nós podemos dizer que acreditamos no voto de pobreza e na simplicidade, que seria a melhor maneira de viver, mas nós vemos que pessoas religiosas procuram conforto ou prestígio. Então, no final das contas, o valor de modéstia e de humildade, mas é um valor de prestígio, de segurança. Por outro lado, há pessoas que escolhem e tomam decisões eh, de viver de uma maneira modesta e compartilhar os seus recursos com as pessoas em necessidade. Então, nós temos qual é o valor? Qual realmente é o valor? É buscar prestígio, fama ou a modéstia e humildade? E temos, então, comportamentos diferentes que podemos ter. Outro exemplo, nós podemos dizer que acreditamos em obediência, em ouvir o Espírito Santo. Podemos ir nas nossas jornadas, estar juntos. Acreditamos que a melhor coisa que podemos fazer é fazer a vontade de Deus, procurar a vontade de Deus, fazer isso juntos. Mas quais são os valores? É o valor de ouvir, de acreditar, de ser obediente, ou é o valor de autonomia e independência? Então, também temos esses dois valores diferentes que podem estar competindo entre si. E como vamos reagir? Como pedimos permissão? Dialogamos juntos? Ou vamos fazer a nossa vontade, apenas o que queremos? Então, novamente, crenças, valores e comportamento. Outra crença é dizer que acreditamos, cremos na comunidade, isso,
Mas se nós vivemos em vidas diferentes, se não fizermos isso, tem outro valor, que é a independência. Então, não é viver em comunidade. Então, se valorizamos a comunidade, se realmente cremos nisso, vamos estar juntos, orando juntos, apoiando uns aos outros em dificuldade. Eu estou explicando. Porque quando vamos lidar com irmãs e pessoas de outras culturas, nós temos que ter consciência nessa diferença. Como crenças, valores, comportamentos fazem parte entre nós. Quais são os valores realmente aqui que vão moldar as minhas decisões? E quais são as minhas ações? Quais são as decisões que eu vou tomar? Outra crença é na misericórdia, mas isso pode nos levar à compaixão, que deveria nos levar à compaixão, mas às vezes o que nós vemos no dia a dia é que quando as pessoas cometem erros, nós não somos tão compassivas. Nós não aceitamos a vulnerabilidade dos outros, não aceitamos os nossos próprios erros, então podemos dizer que acreditamos no amor de Deus, na misericórdia, que Deus vai nos perdoar e que nós devemos fazer o mesmo. Mas isso vai nos levar a um ato alinhado? Se não nos levar a um ato que tem a ver com isso mostra que nós valorizamos mais a perfeição do que compaixão. Eu espero que até agora estejamos bem, que eu esteja fazendo sentido. Então, no topo temos, de cultura temos artefatos, comportamentos. Abaixo dos comportamentos e artefatos temos os valores, o que é bom, o que não, o que é ruim. E abaixo temos as crenças, o que é verdade. O que realmente acreditamos que é bom para a nossa vida. Temos ainda outra camada, não apenas o que é verdade, mas o que é real. Em toda cultura, tem uma visão de mundo e a gente tem que responder essa pergunta: o que é real? Isso pode ser difícil, porque estar em contato com os valores e as crenças que temos é ainda mais difícil, complicado e desafiador entrar em contato com o que é real. O que é real numa cultura tem a ver com uma eh, questão muito importante sobre realidade, questões que não são muito, muitas vezes não são feitas. E que a cultura, dá uma resposta. A cultura dá uma resposta para essa pergunta, mesmo quando nós não nos damos conta. Pode ser também a cultura congregacional, de família, do país, de idioma, de idade. Então a pergunta é: o que é real? O que em mim é real? Então cada cultura presume perguntas específicas, respostas específicas para a pergunta sobre significados, que tem a ver com controle, função, aspecto e componentes da cultura. Por exemplo, a cultura de onde eu venho tem uma sociedade em camadas e a crença e realidade da cultura.
Há uma crença de que se você nasceu naquela camada da sociedade, é porque Deus deseja que você esteja ali. E quanto melhor você aceitar é estar naquela camada social, melhor para você. E isso cria cultura. Na nossa cultura cristã, nós acreditamos que é real que Deus criou todas as coisas. Isso também tem um impacto. Por exemplo, na Europa, que foi um continente cristianizado por muito tempo, nós estamos perdendo essas raízes agora. Nós percebemos isso, por exemplo, o pensamento de que todos são iguais. E isso nos molda. Por muito tempo, na Igreja Católica, as pessoas tinham medo do inferno. E por muito tempo, então tivemos o problema das indulgências, dos impostos que as pessoas pagavam para ficarem livres do purgatório e do inferno. Então, as pessoas acreditavam que isso era real. E isso é muito assustador. E isso leva a religião ser um lugar em que as pessoas têm medo de Deus. Mas agora nós acreditamos em Deus de uma maneira diferente. Acreditamos na justiça de Deus, na misericórdia, que Deus vai nos responsabilizar pelos nossos pecados, mas é diferente. Claro que há uma liberdade pessoal. A misericórdia de Deus e a graça divina é mais forte em nós. Eu estou dizendo essas coisas pequenas e coisas grandes, porque é importante perceber o que nós acreditamos que seja real para entender como a cultura nos afeta. Por exemplo, na minha congregação, eu percebo que, em nome do carisma, é uma congregação muito jovem. Temos apenas 62 anos, então o que deveria nos colocar juntas, que é o carisma, é exatamente o que nos coloca, os que nos deixa separada. O que é o carisma? Isso é carisma, isso não é o carisma. Então, isso, o importante é como viver uma maneira em comunidade, de maneira comunitária. Então, só para mostrar para vocês que às vezes as crenças e o que é real e o nosso comportamento, tudo isso faz parte da nossa cultura. Isso nós estamos tão acostumados a viver a vida dessa maneira que nós não paramos para pensar que essa cultura que nós vivemos nos afeta. Novamente, nós temos a ideia da pirâmide, mas de uma outra perspectiva. De fora é o que é feito, o que é bom e o que é ruim. Numa parte mais interna, é as crenças e valores e o que é real ali no meio. E a cultura vem de dentro para fora e de fora para dentro. Então é por isso que temos que pensar nas diferentes perspectivas de mundo. Esse é um modelo para poder falar de cultura que eu acho que é muito útil para percebermos como é importante, como essas questões são importantes nas nossas vidas. Então, tentando responder a pergunta: o que é cultura?
Uma maneira muito simples de responder: cultura é aquilo que é aceito e familiar. Então, a comida que é familiar. Então, eu lembro uma vez que eu estava viajando em outro país e alguns dos formadores decidiu cozinhar algo de sua cultura. Mas, por exemplo, ovos são comidos de manhã. E na cultura que eu venho, ovos são comidos de noite. Então, nós podemos rejeitar aquilo que não é familiar. Outra explicação é que cultura é uma super cola. É uma cola que junta as pessoas e dá para elas a sensação ou sentido de identidade e continuidade. É essa identidade que é manifesta de algumas maneiras, com o comportamento. Então, eu tenho um amigo em Portugal, eu não falava com ele por muito tempo, mas imediatamente eu foi ótimo falar com ele, porque ele respondia as minhas piadas, porque é parte da minha cultura, é parte de mim, é parte da minha identidade. Então eu não tenho que explicar. Por exemplo, aqui na Itália, eu sinto falta de algumas coisas de Portugal. Eu não sei muito explicar, meu corpo me diz, porque eu fazia coisas diferentes, até como pegava o ônibus, como anda na rua. Por exemplo, aqui em Roma tem muitas pedrinhas na rua. São feitas com um tipo de paralelepípedo. Então, as ruas não são muito retas, então isso cria um senso de insegurança enquanto eu ando. Em Lisboa também tem, mas é para os carros. As pessoas andam num lugar um pouco mais liso. Então, são coisas que eu estou acostumada. Então, quando eu estou doente, meus pais, por exemplo, quando eu estava doente, eles faziam esse caldo, essa canja com cebola e, e frango e arroz, e meu corpo aceitava isso. Uma vez eu estava doente na Espanha. E trouxeram uma sopa de vegetais e batatas, e eu não consegui comer porque não era parte da minha cultura. Então, são coisas que estão muito profundas. É uma super cola, junta as pessoas, faz sentido. É uma visão de mundo e faz com que nós nos comportemos de certas maneiras. Outra definição de cultura que o Papa Francisco deixou para nós no Fratelli Tutti 216 é que a palavra cultura indica algo que penetrou nas pessoas. Olha, as palavras aqui são muito importantes. A palavra cultura indica algo que penetrou nas pessoas, não é algo externo, é algo interno. São convicções íntimas, é um estilo de vida. Então, não são coisas que podemos expressar. Nós não sabemos por que fazemos aquilo. Herdamos aquilo e isso faz sentido para nós. E se falarmos sobre cultura, ah, pode ser algo mais abstrato. O que o Papa Francisco falou é que a cultura inclui o desejo, o entusiasmo e, finalmente, a maneira de viver que caracteriza o grupo humano.
Aqui nas Salvatorianas, falamos muito de cultura, é uma condição determinante e é uma maneira de vida, que foi abraçada por um grupo humano. Papa Francisco falou também que é a cultura do encontro. Ele estava falando de pessoas que são apaixonadas por se encontrar, de olhar pontos em contato, de criar pontes, projetar algo que inclui todas as pessoas. Então, até agora, temos essas definições de cultura, mas eu quero ainda aprofundar. Cultura são elementos gerais, elementos sociais, econômicos, de autoridade, o jeito de fazer as coisas de um povo, de uma nação, mas também há elementos únicos. Cada cultura faz e vê as coisas de diferentes formas. Isso é tão central para cada pessoa, então por isso que é tão difícil se livrar de nossa cultura e abraçar outras culturas. Porque cultura dá essa sensação, esse significado, um propósito. Então, se você muda de cultura, você muda como as pessoas sentem e as pessoas ficam perdidas. Eu digo que sou portuguesa, então você espera que eu me apresente de onde eu sou, porque isso já me dá um senso de identidade, onde eu nasci, a língua que eu falo, onde eu estudei, onde eu estive, onde eu gosto de passar as férias. Isso fala da minha identidade. Por isso é bom dizer de onde viemos. Fala de quem somos. Então não é fácil deixar ir essa identidade. É muito difícil, por exemplo, falar outro idioma. Falar outro idioma é tão difícil porque, principalmente para pessoas que migram, porque quando você deixa o seu idioma, você acha que não é você mesma mais. Eu tenho o privilégio de falar diferentes idiomas e eu me expresso de maneira diferente em diferentes idiomas. Eu estou falando inglês com vocês, se eu falar português, vocês iam me entender de outra maneira. Eu ia usar outras expressões, outra forma de falar. Então, a cultura da identidade, dá um lugar no mundo. E por último, a cultura da ordem e proteção. Como fazer as coisas, o que é correto fazer, o que não se espera que se faça. Isso é muito importante, porque a gente não pode ficar inventando como vamos responder às coisas. Quando eu estou no país que eu não conheço, que isso às vezes acontece, eu me sinto um pouco perdida. Como eu cruzo a rua, eu olho para a direita ou para a esquerda? Eu lembro quando eu estava na Inglaterra, eu sempre estava perdida, não sabia se eu devia olhar para a direita ou para a esquerda, porque os carros vinham em direções diferentes das que eu estava acostumada. Se- Então, eu tenho que olhar para o lado correto, senão eu posso ser atropelada. Então, são coisas simples. Então, na Inglaterra, você vai olhar para a direita, em outros países, você vai olhar para a esquerda. Então, a cultura te dá as- o sentimento de que as coisas estão em ordem e um pouco também de proteção. Você se sente protegida por saber as regras, o que esperar dos outros, o que está vindo na sua direção.
Então, o importante é que quando estamos juntos, de diferentes culturas, tem 4 realidades: meu significado, minha identidade, minha sensação de ordem e minha necessidade de proteção. Então, cada parte da cultura contribui para todo esse panorama da cultura. E normalmente nós achamos que nossa cultura é a melhor forma de viver, é a maneira que fomos criados. Então é importante que essa é a minha cultura, então temos que abrir para outras culturas, é por ali que temos que começar. Então, falamos desse quebra-cabeça cultural. Quando falamos de cultura, nós temos que pensar das várias partes de uma cultura. Por exemplo, a cultura que eu vim, se eu quero perguntar algo, me disseram, a gente não pergunta simplesmente assim para as pessoas. Porque na minha cultura, sim, eu posso perguntar e a pessoa diz sim ou não. Mas nessa nova cultura, você não deve perguntar, senão a pessoa se sente obrigada a dizer sim. Então, eu tinha que perguntar, mas sempre dar a possibilidade para a pessoa responder sim ou não. Então, quando eu falo com uma pessoa dessa cultura, eu pergunto: você sabe, você pode fazer esse favor para mim? Mas se você não puder, está tudo bem, não se preocupe. Então, eu tenho que dar as duas possibilidades para a pessoa poder responder. Então, há muitas partes dentro da mesma cultura. Outra coisa que precisamos perceber é que cultura não é algo estático. Então, nós percebemos as últimas mudanças no mundo. Mudanças com a tecnologia, Zoom, inteligência artificial. Então, alguns anos atrás, essa reunião não seria possível. Então, as coisas não são estáticas, estamos sempre mudando. Há uma fluidez e também unidade na diversidade dentro de uma mesma cultura. Se eu for agora para Portugal, eu poderia dizer: as coisas mudaram, ou as coisas não são como eram antes. Ou essa não é a cultura portuguesa. A comida continua, mas há algumas coisas que estão mudando. Há comidas vindas de outros países, e as novas gerações talvez não saibam, porque eles vivem algo mais fluido. Então, temos que estar abertos à fluidez, à mudança e à unidade na diversidade. Então, alguns podem achar que a mudança é mais difícil. Temos que ter consciência, estar atentos a isso. Todas as culturas definem um modo de vida legítimo. No passado, por exemplo, num olhar colonialista, algumas culturas se achavam melhores do que as outras. Então, ser melhor que o outro. Sendo com esse pensamento, as culturas coloniais oprimiram, baniram, destruíram outras culturas, e há muitos exemplos disso. E também na vida religiosa. Algumas culturas, as culturas de fundação na Europa, e Itália, Portugal, Espanha e outras partes do mundo, e ah, tinham elas queriam dizer o que era graça, o que era o carisma. A minha congregação, por exemplo, que nasceu na Espanha, e nós percebemos que muitas coisas sobre o carisma têm mais a ver com a Espanha.
tem a ver com a cultura espanhola, então nós não podemos aceitar que uma cultura é melhor que a outra. Cada cultura tem seus pontos fortes e suas fraquezas. Toda cultura é chamada para ser evangelizada. Toda cultura pode, ser abençoada. Então, perceber como quais são as riquezas que as culturas podem trazer para a minha própria realidade. E não dizer: "Ah, a cultura portuguesa é melhor do que a espanhola, ou do que a inglesa, ou do que a italiana, ou do que a francesa". Isso não cabe mais. Nenhuma cultura é normativa ou melhor do que a outra. Também precisamos entender que cultura é mais do que contexto. Posso ser portuguesa, mas eu tenho uma cultura diferente de uma pessoa que não nasceu em Lisboa. Lisboa é a capital cultural. Meu pai nasceu no interior, no interior de Portugal. Então, a cultura do meu pai era diferente da minha. E também temos questões sociais diferentes. Quando eu volto para Lisboa, podemos ver que a vida das pessoas ricas ou da classe média é muito diferente das pessoas pobres. Também os jovens têm uma cultura muito diferente do meu pai, que tem 80 anos, e também as pessoas que estão no poder daquelas que não estudaram. Então, quando falamos de cultura, temos que trazer todas essas variantes. E também as mudanças sociais que estão acontecendo e são fluídas. Também falar de etnia e raça. Raça é essa construção baseada na cor da pele, e etnia tem a ver com diferentes fatores, e tem a ver com o que se come, a língua que se fala, o lugar geográfico que se habita. E também temos as questões individuais e comunitárias e históricas. Isso vai moldar a cultura. Então, cultura não é apenas etnia. Minha mãe é indiana, ela foi para Portugal e conheceu meu pai. Então, eu posso dizer que eu sou profundamente portuguesa, mas eu também vejo que tem algo indiano em mim. Eu estive na Índia há 2 semanas. Tem algo que eu herdei com a relação da minha mãe, também geneticamente, que cria uma cultura específica. Bom, eu falei bastante tempo. Eu gostaria de parar um pouco e eu gostaria que vocês pudessem pensassem, escrevessem 3 comportamentos que representam você, que você se identifica como seu. 3 valores que sejam importantes e 3 crenças que dão significado para a sua vida. Eu espero que esteja claro. Então, 3 comportamentos que te representam, 3 valores importantes e 3 crenças que dão significado para a sua vida. Vou dar 3 minutos. Bom, eu vou continuar. Eu acho que essas perguntas são importantes. Estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo no chat. Essa é outra imagem que pode ajudar-nos, que eu estava explicando. Por quê? Normalmente, quando temos conflitos, desentendimentos na comunidade, nós vemos a parte visível da cultura.
Pode ser, pode ser, por exemplo, a imagem é como se fosse uma cenoura enterrada, a gente só vê as folhas. Então, nós vemos a parte visível da cultura. Nós vemos a música, a educação, ou a falta de educação, a cozinha, a roupa. Mas nós não vemos os valores e crenças, que é real, mas está ali, abaixo da superfície. E às vezes a própria pessoa não tem noção. Então, eu não sei, a pessoa não sabe que eu não sei. Então, há muita confusão ali em jogo. Então, na superfície, temos a maneira que agimos, a maneira que lidamos com homens, mulheres, a maneira que lidamos com grupos, com identidades, como nos divertimos, como lidamos com dinheiro. Tem muitos exemplos que vêm à minha mente. Eu estou trabalhando com outra congregação e é dito que as novas noviças, elas chegam e no primeiro dia é pedido que não a chamem de irmã. Ela tem, ela quer ser chamada pelo seu nome. Mas as noviças, elas não conseguem. Sempre vai ser a irmã tal. Na sua congregação, se chamam pelo nome, mas para essas garotas, elas não conseguem dizer só o nome da irmã, elas vão usar a palavra irmã, porque é importante nessa cultura. Então, apenas usar a palavra irmã ou não já mostra sobre as crenças por detrás dos seus atos. Essa é uma regra que nós precisamos entender nas nossas comunidades multiculturais. As pessoas eh, não acreditam nas outras só por causa dos seus comportamentos, mas por causa dos seus valores. Mas esses valores só podem ser vistos por meio dos seus comportamentos. Então, o que acontece é que as pessoas, nós acreditamos nós acreditamos por causa do valor que é percebido por meio da ação. Então, nós atribuímos valor ao comportamento. Então, nós julgamos as pessoas pelos seus valores. Por exemplo, outro dia eu fui convidada para vir nessa casa e eu cheguei tarde. Eu deveria chegar às 11h30 e eu cheguei às 12h15, eu acho. E o que aconteceu? Paula chegou tarde, é um fato. Mas eu posso ser julgada. Eu não sei se eu fui julgada sim ou não, mas se fosse julgada, ela chegou tarde. Ela não é uma pessoa pontual. Então, de um comportamento, nós damos valores. Nós pré-julgamos, é o preconceito, nós fazemos um julgamento, porque nós não sabemos. Eu tentei ser pontual. Normalmente eu sou muito britânica nesse sentido, que é já um julgamento. Mas eu cheguei tarde. Então, nessa pessoa, por exemplo, uma irmã, eu perguntei para ela, por que você não diz olá, bom dia de manhã? Por que você não me pergunta como eu estou? E daí eu percebi, e ela me disse, isso é que eu fui ensinada não fazer perguntas como eles estão. E daí a gente teve uma conversa longa e ela começou a dizer sim, oi, ter uma grande conversa comigo e eu, quando eu não estava nem bem acordada. Então,
Às vezes esperamos que as pessoas entendam o nosso comportamento a partir de um comportamento que elas têm que é diferente. Isso leva a muitos mal entendidos. Nós fazemos o nosso pão, mas quando eu cheguei aqui em Roma, a gente comprava um pão já fatiado. Então sempre tinha a primeira fatia, né? E ninguém gostava daquela fatia final. Eu achava isso muito estranho. Eu falava, nossa, eu julgava, falava, as pessoas não têm humildade. Mas daí eu perguntei, irmãs, por que vocês não compram, não comem essa última fatia do pão? Por que vocês deixam? E uma irmã falou, não, é que eu fui ensinada que é melhor deixar essa parte para que o resto do pão não seque. Na verdade, é a parte que eu mais gosto do pão, mas falar, eu fui ensinada que eu deveria deixar para conservar o pão. Então, é o mesmo comportamento, ou um comportamento, e as pessoas dão significados diferentes, julgamentos diferentes, e atribuem valores diferentes. E isso diz sobre as coisas. Então, é difícil, só que para sabermos, nós temos que falar sobre elas, mas o comportamento já está lá muitas vezes. Então, não criticamos as pessoas pelo seu comportamento. Mas o valor que nós atribuímos a esse comportamento. Eu cheguei tarde, é verdade. Poderia perguntar, Paulo, o que aconteceu? Na verdade, eu fiquei esperando o ônibus mais de meia hora. Então, o valor é que eu fiz esforço de chegar, mesmo tarde. Mas em vez de perguntar o que, por que a pessoa está fazendo aquilo para tentar entender, nós já julgamos. Eu lembro de ter estado num país em que a comida é muito importante e na comunidade havia muitas dificuldades, porque em algumas culturas, como aqui na Itália, que a comida faz parte da identidade. Então, aqui, por exemplo, você não pode quebrar o espaguete para cozinhar. E algumas culturas específicas, a maneira que se cozinha faz tanta parte da cultura que se cozinhar de outra maneira, você está fazendo algo errado. Então, esse é o diálogo que tem que acontecer. A maneira que rezamos, que oramos, mesmo na mesma congregação, elas estão expressando a sua fé de maneiras diferentes. E muitas vezes não compartilhamos os valores, nós só vemos o comportamento diferente. Então, normalmente, nós não criticamos o comportamento diferente, nós criticamos por causa dos valores que atribuímos a esses comportamentos. Então, criticamos outros de acordo com o significado que damos à maneira que as pessoas agem. Eu já falei por bastante tempo, vou terminar. Então, temos que perceber que nossos julgamentos podem estar errados. Se o meu óculos não funcionar, isso é o que eu vejo. Mas e se eu estiver vendo de uma maneira errada? Se você olhar os círculos, essa imagem tem movimento, tem algo ali girando, mas é uma ilusão. A imagem está parada. Lembre-se que alguns anos atrás teve toda uma polêmica nesse vestido, se era azul e preto ou ou dourado e branco, e tem uma explicação de que as pessoas olham de maneira diferente. Na verdade, é o mesmo vestido, as pessoas olham e enxergam de maneira diferente.
Então, quando Jesus foi criticado, você vê essa mulher, Jesus conseguiu ver o amor por detrás dessa mulher. Eu não vou dar tempo para vocês fazerem isso, mas vou convidar vocês a fazerem essa atividade depois em grupo, que é lembrar de uma situação que você acha que a raiz do problema foi um mal-entendido cultural. É importante fazer esse tipo de exercício e descrever os fatos, os pensamentos acima de tudo, as emoções relevantes que você sentiu. Então, quando falamos de diversidade cultural, nós não estamos apenas falando de diferentes países, estamos falando de gêneros diferentes, como as pessoas vivem suas sexualidades, diferentes crenças religiosas, também diferentes congregações, diferentes idades e interculturalidade. Pode ser essa troca mútua entre culturas. Eu te enriqueço e você me enriquece e ambos mudam. Não é só tolerar diferenças, mas é chegar num ponto de celebrar as diferenças. Às vezes é difícil que você seja dessa maneira, mas eu aprecio a diferença. Interculturalidade, 90% de autoconhecimento e 10% de técnicas. Nós podemos aprender as técnicas, nós vamos fazer isso, e- mas nós temos que ter consciência da nossa lente, da nossa visão. E um último slide, e daí eu vou terminar. Interculturalidade. Uma professora disse que é se colocar no jardim de outra pessoa. É uma imagem muito bíblica. Então, entender que quando eu estou na frente de outra pessoa, eu estou num terreno sagrado de cultura, história e identidade daquela pessoa. E tem muita coisa que eu não sei, eu não posso pisar. eh, Nesse jardim. Cada jardim tem suas próprias plantas, cores, cheiros, ritmos. Então, o jardim inglês, o jardim francês, o jardim japonês, o jardim coreano. Há diferentes tipos de jardins e todos eles são importantes. Diferentes cores e cheiros. E para entrar nesse espaço do outro, pede por humildade, reverência, reconhecer que há algo de muito precioso. É preciso construir uma relação de confiança. Então, entrar no jardim de outra pessoa, precisa ser sem sandália, sem sapato, para andar de maneira gentil, descalça, nesse espaço cultural de outros. Há mais conteúdo no PowerPoint, mas eu acho que eu vou parar e precisamos fazer uma pequena pausa depois de eu ter falado bastante. Ionete, a palavra está com você. Muito obrigada, minha querida Paula, por essa fala tão rica, esse compartilhamento com tantos exemplos. Você está ajudando a todas nós a entender esse conceito de entender os valores, crenças e comportamentos.
Eu acho que isso nos ajuda muito para passarmos para o próximo passo. As perguntas que você propôs ajudam bastante a refletirmos. Vamos fazer uma, uma pausa de 15 minutos e voltaremos para continuar nossa oficina. Muito obrigada, Paula.